mais uma vez sobre os desdobramentos da reforma tributária. 20 deputados do PL votaram a favor da proposta. O número foi o dobro do previsto por Jair Bolsonaro e a aprovação da proposta é vista como a primeira derrota do ex-presidente como líder da oposição. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, liberou parlamentares da bancada para negociarem com o Palácio do Planalto, dividindo o partido, já que uma ala endossa uma oposição mais radical ao governo Lula. Após a aprovação da reforma tributária, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ligou para Bolsonaro e enfatizou a contribuição dele para a proposta, dizendo que a medida nasceu em sua gestão. Além disso, Lira pediu que o ex-presidente preserve o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pois ele é um amigo de primeira hora. E aí, Cláudio Dantas, será que ainda teremos reflexos dessa divisão que houve no PL? Deixa desdobramentos, deixa marcas, essa cisão que a gente acompanhou ontem na reunião do partido e essa divisão, inclusive, na votação, como nós dissemos, 20 deputados do PL votaram a favor. Isso deixa desdobramentos ou é uma questão já esgotada por aí, Dantas? Não diria que está esgotada, Brown. Os desdobramentos são todos conhecidos. Nenhum partido, ele vamos dizer assim, integralmente posicionado ele não está fechadinho numa caixinha, num espectro político ideológico. Os partidos normalmente são máquinas, né? Máquinas de de gastar dinheiro público hoje, que são todos financiados com o dinheiro do pagador de impostos. Partidos viraram grandes indústrias, grandes fábricas que não produzem nada, não produzem nem bons políticos. Poderiam ter academias, institutos, escolas de políticos, de gestores, mas não. Nós temos aí partidos políticos, legendas que simplesmente elas não fazem nada. Elas elegem com o único objetivo de aumentar sua bancada, então vão atrás aí, usam o fundo eleitoral para eleger figuras que têm expressão na sociedade, influenciadores, etc., ou para manter os mandatos daqueles que já integram as suas bancadas e não produzem nada além disso. O nosso sistema político partidário, ele está num nível baixíssimo. É lamentável isso, é fruto de políticas tomadas de forma equivocada ao longo de décadas, inclusive, e é urgente, né, uma reforma eleitoral que promova, melhore esse sistema. Já tivemos uma recente que já tem aí uma perspectiva de futuro de reduzir a quantidade de partidos, isso é muito bom. Mas é preciso começar a criar exigências, né, que partidos realmente possam entregar algo para a sociedade. Os partidos, inclusive, as suas contas, elas não têm a transparência necessária, devida, né, para sofrer o escrutínio público e o rigor da fiscalização. E os caciques partidários acabam transformando os partidos em extensões dos seus interesses pessoais. Comportamento de bancada acaba virando também extensão de interesses individuais de cada parlamentar. Nós estamos num ano pré-eleitoral, ano que vem tem eleição, os interesses regionais que falam mais alto, então não há motivo para o deputado votar com o partido, com a oposição, se isso por algum motivo vai contrariar o interesse, a aliança que ele está costurando lá na base dele. Então, nós temos, inclusive, um número muito maior de parlamentares que tem uma tendência a votar com o governo lá dentro do PL, em torno de 30 a 35. Acho até que foi pouco, 20 deputados apenas. No mérito aí dessas discussões, né, não há nenhum tipo de impacto. O Valdemar, ele é um político profissional, né, no sentido aí mais amplo do termo, e ele considera sempre esses interesses individuais, eleitorais, que pesam na pauta de votação, né? Então não haver nenhum tipo de punição, nem nada disso. A questão ela não ficou como uma questão fechada. As queixas do Bolsonaro, elas também são feitas num ambiente plural dentro do partido, e elas servem para tentar ali criar um contraponto e manter um certo engajamento, dando uma identidade de direita para um partido que nunca foi de direita. É um partido fisiológico, é um partido que já ele seguia justamente pelos interesses eleitorais e os de ocasião do governo de plantão, tanto é que vários parlamentares do PL também foram beneficiados pelas emendas parlamentares
liberadas pelo governo ontem para conseguir essa aprovação. Para você, Mota, qual a mensagem que fica a partir dessa divisão dentro do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, daquele que era apontado como o líder natural da oposição nesse momento, e teve 20 parlamentares votando pela aprovação da reforma tributária do PT. Qual a mensagem que fica a partir disso, Mota? Bruno, o caminho da política é pavimentado com surpresas e com decepções. Mas nesse caso, no caso da PEC 45, existe realmente uma grande confusão. Não só entre políticos, há também confusão entre especialistas, entre gente que vive de estudar a legislação tributária. O assunto é complexo e ainda existe muita indefinição. Nos últimos dias eu ouvi posições quase totalmente opostas de pessoas que eu conheço, respeito e que são experientes em política e no assunto. O Tarcísio não foi o único governador a defender a reforma. Eu vi há pouco no Twitter que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também defendeu a reforma. Algumas pessoas com quem eu falei hoje me disseram que a PEC 45 tem essencialmente o mesmo esqueleto de um projeto que teria sido apresentado pelo deputado Baleia Rossi em 2019. E as principais objeções do governador Tarcísio e de outros políticos em relação à PEC 45 diziam respeito ao tal Conselho Federativo, né, que é um conselho com 27 membros que tem o objetivo de fiscalizar a transferência de uma parte desse novo imposto, a parte chamada IBS, cuja arrecadação é feita pela União. A União arrecada e depois transfere para os estados. E esse conselho tem o papel de fiscalizar essa transferência. E as modificações que teriam sido feitas, pedidas pelo governador Tarcísio, foi que não deveria haver nenhum representante da União nesse conselho, para que não pudesse haver interferência com o funcionamento do conselho. E também que os votos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro tivessem maior peso decisório. E a informação que eu tenho é que esses pedidos foram atendidos pelo relator. Agora, Mota, a gente tem mais 1 minuto e meio, já se fala até na possibilidade de ir ao Supremo Tribunal Federal para contestar pontos da reforma tributária. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falou dessa possibilidade justamente por essa distorção que ele acredita haver na distribuição dos recursos entre os entes federativos. Você acha que pode ser uma boa solução, Mota? É uma medida acertada, na sua opinião? Em 1 minuto, Mota. Pronto, tudo pode acontecer. Ainda existe uma grande indefinição sobre muitos pontos importantes. E algumas dessas indefinições só vão ser resolvidas com uma lei complementar ou legislação adicional. Então, muita coisa ainda vai acontecer. É preciso lembrar também que a reforma só começa a valer a partir de 2026. É muito tempo ainda para que sejam feitas alterações. Imagine, pode ser até aprovada uma outra PEC que substitua completamente essa. Então, essas indefinições têm causado muita confusão entre políticos, entre tributaristas e com justiça. Tem causado muita apreensão em setores que temem ser afetados de uma forma muito negativa, entre eles o setor do agronegócio e o setor de serviços.